Começando mais um Tererel Podcast, eu sou o Xavier Neto. E eu sou o Vinícius Carcan. E hoje a gente conversa com ele, Fábio Novo. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. E aí, como é que estão as coisas, Fábio Novo? Na peleja, né? Trabalhando muito para que a gente possa cumprir uma missão e até o final de março concluí-la. O que mudou da última eleição que você participou para prefeito, para essa, digamos assim, para atualmente, em concepções? Olha, foi uma eleição difícil. Foi um momento, por exemplo, e que para mim foi uma das maiores experiências. Você disputar uma eleição de uma capital, coordenar um grupo político formado por vários partidos. Então, eu acho que eu fiz o maior exercício de paciência da minha vida. E você transcorrer no meio de uma discussão onde você tinha a certeza que era muito difícil, um momento que o PT não estava bem, que você tinha que ouvir das pessoas olhando nos teus olhos que elas achavam que você era a melhor proposta, mas não votavam em você porque fazia parte de um partido que muitos achavam que era só de corruptos, né? Então isso realmente foi um grande exercício de paciência. Então você sai mais maduro, né? E vai vir para um novo embate, com certeza, com muito mais experiência. Você ficou em terceiro lugar nessa eleição? Quarto. Em quarto, né? Patadinho ali com a Jessie. Fábio Novo saiu um pouquinho mais velho depois dessa eleição, né? Olha, já tem cabelo branco. Faz cabelo branco aí. Sofreu. Mas vamos falar dos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores, queridos patrocinadores do Tererel Podcast. O Tererel Podcast é um projeto aprovado pelo CIEC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, e patrocinado pela Alô Farmácia. Delivery de farmácia é a Alô Farmácia. Eles estão há 21 anos no mercado, sendo referência em qualidade, atendimento e, claro, delivery de farmácia. É o delivery mais rápido de Teresina. Mas se você quiser ir até lá, eles estão na rua Olavo Bilac 2210 e na Álvaro Mendes 2273, certo? Mas aqui está o Instagram dele, está o telefone deles também. Por aqui você consegue fazer o delivery lá na Alô Farmácia, beleza? Repetindo, é a entrega mais rápida de Teresina de remédios e produtos farmacêuticos. Valeu aí, Alô Farmácia. E quem tá com a gente também é a Playrock, né, Carca? Playrock Street Style é a loja lá, jovem e de todas as tribos. Você que tem estilo, jovem não, de todas as idades, porque a minha avó quer fazer uma tatuagem e ela vai pedir uma consultoria lá na Playrock. É só falar lá com o nosso amigo Edson. Você que é tatuador, você que tem estúdio de tatuagem, todos os implementos, equipamentos, para tinta, para a referência, para aqueles, né, os objetos, peças de reposição, lá na Playrock você tem tudo. Ele fornece para você que tem estúdio de tatuagem, é só ir lá na Playrock que você tem os equipamentos lá para ser fornecido. Ele tem de tudo. Todas as tribos, Xavier, seja do reggae, seja do rock, seja do hip hop, lá você encontra boné. Olha, eu tô com um relógio que eu comprei lá, pulseirinha de couro. Sempre eu tô lá renovando o meu estoque. Eu sou diferenciado, meu irmão. Eu gosto de, essa camisa eu comprei lá na Playrock. Esse colar é da Playrock. Xavier tá usando Playrock. E não, o Fábio Nunes Novo... Na verdade aqui é Leves, ele não chegou a ver. Já convidei, já falei lá com o Edson lá pra conseguir lá um estúdio de tatuagem pra fechar o Fábio Novo branquinho, ó, fechar o braço dele com a tatuagem, se ele quiser ir. Todinho. E é isso aí, gente. A Playrock fica lá ali na Rua do Mercado de Disseu. Todo mundo sabe onde é a Playrock. Faz tempo, tradição já lá no Disseuzão. Playrock Street Style lá na Rua do Mercado de Disseu. É só ir lá que você será super bem atendido lá pela equipe do Edson e companhia. E lá tem muitos acessórios e também enfeites pra você botar lá na sua casa. Sabe o que é que tem lá? Aquelas coisas geek, Xavier. Aqueles bonequinhozinhos, um monte de paradinha assim legal. Tem espada de samurai. Tem o que tu for pra lá, tu pira. Tu ainda não foi lá não, mas você tá convidado. Eu não sou geek não. Tu é nerd, cara. Que história é essa? Tu é sim. Tu é rock and roll, né? Eu sou mais pra... Na verdade, você vai ficando velho, você vai perdendo muitas convicções, né? Eu andava só de preto. Xavier era roqueiro antigamente. É isso aí. Valeu, Playrock Street Style, a loja de todas as tribos. Quem tem estilo, anda de Playrock. Valeu. A última vez que a gente falou com o Fábio Novo foi naquelas entrevistas lá na... Foi, rapaz, aquilo ali. Lá na central de artesanato ele foi. Aliás, é importante que eu fale que eu, pessoalmente, os feedbacks que eu tenho daquelas entrevistas, a sua foi de longe disparada a mais elogiada. É o entrevistado que tem classe. Inteligentíssimo. O homem que se saiu bem nas perguntas sem gaguejar. E realmente você tem uma capacidade de
diálogo de nível altíssimo. Eu tô falando de equipe. Apesar de que muita gente bate no martelo, a gente já mandou algumas perguntas para serem feitas, o pessoal bate muito nessa história do PT. Desde há muito tempo, como é que você vê isso? Essa eleição para a Prefeitura de Teresina fez você repensar a questão do partido ou você continua convicto? Já saiu do PT? Não. Eu tive 2 filiações na minha vida. Aos 18 anos de idade, eu me filiei no PSDB. Olha aí. Fui eleito vereador em Bom Jesus e na metade do meu mandato, já muito jovem, aos 19 anos, eu me identifiquei com o PT. E eu estou com 47. Dos 19 para cá, eu estou filiado no PT. E por que eu me filiei? Porque foi o partido que eu me dediquei. Houve uma campanha muito massiva para destruir a imagem do PT. E ali no momento que eu disputava a Prefeitura de Teresina, o PT estava mal. O Lula estava preso e houve toda uma campanha nesse país de demonizar o partido e vender a imagem de que no partido só tem ladrões, só tem gente que não presta. Tem bom jornalista, mas tem jornalista que não presta. Tem bons médicos, mas tem médico que não presta. Precisa separar o joio do trigo. Então, no PT tem gente boa, mas teve gente ruim, que também foram investigadas e, obviamente, foram condenadas. Eu não respondo a um inquérito policial na minha vida. Eu lembro que você falava mesmo E isso até hoje se mantém assim. Sou eu, né? Pode ser que eu responda, mas até hoje eu não respondo. Né? Então, naquele momento era um momento ruim. Agora, o que é mais doloroso e que eu acho que foi um erro que Teresina cometeu, Teresina queria uma mudança. Estava cansada do PSDB. Muito cansada. E queria uma mudança. Agora, você não pode fazer uma mudança qualquer. Você não pode fazer uma mudança qualquer. Nós mudamos para o doutor Pessoa. Com todo respeito. Tem um trabalho social, foi um médico que atendia a periferia de Teresina e ele terminou incorporando o sentimento da mudança. Está muito recente, completou um ano de gestão, mas um ano que realmente é muito sofrido. A cidade não caminhou, retrocedeu. Então, assim, de fato nós precisamos de uma mudança em Teresina. Mas o que mais doía era as pessoas chegarem à conclusão: nós escutamos você no debate, nós gostamos da sua proposta, nós achamos que você é o melhor, mas a gente não vai votar em você por conta do partido. E há 4 anos atrás o Brasil fez isso com Bolsonaro. Teve a oportunidade de escolher um professor da USP, conceituado, o melhor ministro da educação, e o Brasil escolheu Bolsonaro. E olha o que a gente está vivendo hoje. A gente tem desemprego. A gente nunca viu, eu nunca vi. Eu moro em Teresina tem 30 anos. Eu nunca vi tanta gente passando fome nos sinais, pedindo comida. Situação de que aumentou a nossa pobreza. Nós terminamos uma situação de que o desmonte do serviço público. Então, assim, é uma situação muito ruim. Então, às vezes, você tem a consequência de um voto que não foi estudado para ser dado corretamente. Foi o que aconteceu com o Brasil. E, na minha modesta opinião, foi o que aconteceu com Teresina. Agora, Fábio, você acha que o sentimento do piauiense em relação às eleições para governo esse ano é também de mudança? Como é que você vê esse cenário? Mas qual é a mudança? A mudança é a oposição que se apresenta? Se é a oposição que se apresenta, a oposição não é novidade. A oposição já foi governo. Teve oportunidade de fazer. A novidade na eleição é o Rafael Fonteles. Não é porque é do meu partido. É um técnico, nunca disputou cargo nenhum, teve uma missão à frente da Secretaria de Fazenda do Estado. No momento da pandemia, que é momento que os estados e municípios perdem dinheiro, perdem arrecadação, você conhece o bom gestor, não é no momento das vacas gordas, é no momento das vacas magras. Aí o cara vai lá, faz um ajuste fiscal pesado, corta na carne e consegue pagar as contas do Estado. Pagou as contas de fornecedores, pagou as contas de salários. O Piauí hoje paga salários dos seus 90 mil servidores em dia dentro do mês. Isso não é pouca coisa. É a obrigação? Mas a maioria dos estados não estão fazendo isso.
né? Então está pagando. E o que é você pagar um salário de 100 mil servidores, ativos e inativos, dentro do mês? É você colocar mais de 300 milhões todo mês na economia, que chega no bolso do servidor, que vai para o supermercado, que vai para a loja, que faz rodar a economia e tem uma tabela organizada. Quando você paga também o fornecedor que presta o serviço em dia, organiza tudo isso, é dinheiro que vai rolar na economia. Então, menino jovem, matemático, inteligente, é a novidade da eleição. Uhum. A deputada Iracema não é novidade. O Silvio não é novidade. Já foram testados. O Rafael não. Então, é o PT reinventado que vem com essa novidade, que é o Rafael. Então, o que vai pesar na eleição é quem tem a capacidade de fazer mais. Quem tem a capacidade de fazer mais? Quem tem a capacidade de fazer mais é o Rafael. Porque a oposição, é bom lembrar, está no governo Bolsonaro nesse momento. E tem a capacidade de fazer pelo Piauí. E a oposição tem o principal ministro do governo Bolsonaro, que é o senador Ciro, no ministério. Rompeu com o nosso governo, era do nosso governo. Nós ajudamos a eleger o Ciro. E o Ciro rompeu com o governo e foi ser oposição, porque já queria se lançar candidato a governador. E se pediu que esperasse. Não, ele não esperou. Bom, é o ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil nunca deu um telefonema para o governador do estado, do seu estado, para dizer assim, olha, o governo federal tem as diferenças políticas com você, Wellington, mas eu quero sentar com você para discutir os interesses do Piauí. Você já viu uma cena do ministro da Casa Civil com o governador do estado? Não. E essa cena não vai existir. Isso não é bom. Então, para mim, nós não teremos uma oposição que terá um espírito público suficiente para governar o estado. Porque o estado terá que ser governado por pessoas que votaram naquele candidato a governador e por aquelas pessoas que não votaram naquele candidato a governador. Então, essa pessoa que vai ser governador ou governadora do estado precisa ter espírito público, precisa ser um estadista. Então, a oposição não tem um estadista, porque eles não têm a capacidade de dialogar com os diferentes, que pensam de forma diferentes dele. O que é que o Bolsonaro e toda a sua equipe faz com quem é diferente com eles? Tenta linchar. É da natureza deles. Então, qual é a segurança que eu tenho de que o Estado será governado por uma pessoa que é estadista? Se eu fosse do governo Bolsonaro e fosse o ministro da Casa Civil e eu fosse o Ciro Nogueira, eu iria pedir uma audiência com o governador do Estado. A mim não me interessa saber qual o partido do governador, e ia me colocar à disposição. Mas não se fez isso. Até hoje não se fez isso. Isso não é bom para a democracia. Isso é uma prova de que eu quero apenas o exercício do poder para exercer o poder com força e com pressão, e quem for diferente de mim não terá direito no meu governo. Isso é muito perigoso. Por isso que a oposição não é novidade. Nós precisamos de um governador ou uma governadora no próximo ano, aliás, neste ano, quando foi eleito, que assume em 2023, que tem a capacidade de sentar com todos. Com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem é de centro. E essa pessoa é o Rafael. Porque eu conheço o Rafael, que tem a capacidade de sentar com todos. A oposição não tem capacidade de sentar. E vou te dar aqui um exemplo. Silvio foi prefeito de Teresina. Era do PSDB. O Wellington foi governador do estado quando o Silvio era prefeito. O governador chamou o Silvio para sentar. E o governador teve a capacidade... Veja como é um estadista. Teve a capacidade de sentar com o Silvio e fazer algumas coisas juntos. Havia mesmo o estado e município, Teresina. O PSDB governou com Fernando Henrique Cardoso. Foi 8 anos presidente da República. O PSDB estava na prefeitura de Teresina. E tinha o HUT, 20 anos parado. O Lula chega na presidência da República, do PT. O Wellington chega no governo do estado, do PT. Silvio Mendes, prefeito de Teresina, do PSDB. Lula, o Wellington, chamaram o Silvio Mendes, sentaram na mesa e deram os recursos para terminar o HUT. Depois
veio a ponte estaiada. Silvio, prefeito de Teresina. Wellington, governador. Lula, presidente. 80% dos recursos para fazer a ponte estaiada foram do governo do estado e do governo do presidente Lula. Quem ganhou com isso? Não foi o Silvio, não foi o Wellington, não foi o Lula. Ganhou Teresina, que conseguiu fazer um hospital de urgência. E vou te dar um outro exemplo. Hospital Universitário. Passou 25 anos. O PSDB passou pelo governo. Teve oportunidade. Tinha um presidente da República e tinha um prefeito da capital. Por que não fizeram o hospital universitário? Aí a Dilma chega, conclui começou com o Lula, termina com a Dilma, conclui o hospital universitário e faz um concurso público para 1.700 cargos federais em Teresina. Quanto é que isso bota por mês na economia de Teresina? Mas eles tiveram a oportunidade, a oposição, de fazer isso também. E não fizeram. Por isso a oposição não é a novidade. Não terá capacidade de fazer mais pelo Piauí. E nós teremos uma oportunidade ímpar, com Lula presidente da República novamente e Rafael Fonteles governador, nós teremos alinhamento dos governos estadual e também nacional, que foi o que aconteceu com o Piauí. O Wellington governador em 2003, o Piauí tinha 65 cidades ligadas por asfalto. Hoje nós temos 223 cidades ligadas por asfalto. Quer dizer, em apenas 4 mandatos de governo, e mais o do governo Wilson Martins, recuperou as 65 cidades que tinha asfalto e levou para as outras 223. A última que falta é Morro Cabeça no Tempo. E o que é que o povo tanto reclama de asfalto? Que a gente vê na internet. Legal, cara. Mas por que está reclamando de asfalto? Porque os asfaltos que foram feitos têm vida útil. Um asfalto, quando é feito, ele dura de 10 a 15 anos. O governo está com 4 mandatos, 16 anos. Então, esse asfalto todo que foi feito, 6.000 quilômetros, está se desgastando. O que é que precisa ser feito agora? Um novo programa para recuperação desse asfalto. E isso está sendo feito. É o próprio Piauí. E esses que são feitos novos, que as pessoas às vezes não, as pessoas criticam que eles não têm uma boa qualidade. Não é isso. Como é que Vamos explicar. Uma BR você vai fazer com qual tipo de asfalto? Uma BR é uma rodovia de integração, chamamos assim, mais ou menos, que tem um tráfego maior de veículos. Aí você vai aplicar um tipo de asfalto, que é aquele asfalto usinado a quente chamado CBUQ. Ele é mais grosso e ele deve ter uma durabilidade maior porque tem uma circulação maior de carros. Esse tipo de asfalto ele custa muito mais. Agora, se eu faço uma estrada que sai de uma BR para uma cidade de 20 quilômetros, uma cidade de 10 mil habitantes, você não vai fazer um CBUQ. Você vai fazer um asfalto que é um tratamento superficial duplo, que é o chamado TSD. Ele tem uma durabilidade menor do que o da BR. Agora, quanto custa fazer 6.000 quilômetros de asfalto? Custa 3 bilhões. O Estado tem 3 bilhões? Não tem 3 bilhões. Mas o Estado conseguiu, ao longo de 4 mandatos, levar asfalto para todos os municípios. Quantos estados do Brasil têm asfalto em todos os seus municípios? Vocês sabem? Não. 8. 8. Um deles é o Piauí. Então, o que é que está sendo feito agora? É verdade. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Lá na minha região do Vale do Gurgueia, onde eu nasci, em Bom Jesus. Eu saía de lá para vir estudar em Teresina. Eu pegava um ônibus da Princesa do Sul, em 2000, eu gastava aqui 24 horas para chegar em Teresina, no ônibus da Princesa do Sul. Hoje eu gasto 6 horas. Mas, de Bom Jesus para Currais, são 10 quilômetros, não tinha asfalto. Foi feito pelo governador Wellington Dias. Aí agora terminou a vida útil. Foi feito agora novamente para Currais. Foi feito a nova capa, a restauração. De Cristino Castro para Palmeira, 10 quilômetros. Também tinha acabado o asfalto agora. Foi feito. De Cristino Castro para Santa Luz, foi refeito agora. Da BR para Alvorada do Gurgueia, foi refeito agora. Então está sendo refeito através do programa Pro Piauí, que é coordenado pelo Rafael Fonteles. Falando em Rafael Fonteles, eu sei que não existe unanimidade, mas como vocês veem ele? A gente vê as notícias e dizem que há um burburinho no PT, se ele é o nome
o melhor nome para isso? Ou isso é fake news, digamos assim? É fake news, isso já está pacificado dentro do partido. Houve a reunião agora, inclusive, do diretório. Foi deliberado que é o nome que está à disposição do partido para ser o nome para concorrer às eleições esse ano. O que se fala vamos dizer assim, nas esquinas, é que o Rafael Fonteles é o equivalente ao Clebão para o lançamento aí né? O equivalente para lançar um candidato ruim para a prefeitura, lança o Clebão. Candidato ruim para o estado, lança o Fonteles. O que seria se ele não é popular? Olha, o Rafael tem uma qualidade, eu posso falar para você. Você conversa com todas as lideranças e você vai ver que ele tem palavra. Então, se ele disser para você que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então, isso é muito bom para quem deseja ingressar na vida política. Que você tenha a confiança que aquele líder, o que ele está dizendo para você, efetivamente vai se concretizar. Então, quando você senta com o Rafael, ele é muito direto. Então, você vai lá e diz, Rafael, eu preciso fazer 10 obras na minha cidade. Ele vai te dizer, eu não tenho dinheiro para fazer 10 obras. Eu tenho dinheiro para fazer 1, 2. O que é que você quer? O que é que você prioriza? E aquilo vai acontecer. E está acontecendo. Então, isso é muito bom para quem deseja entrar na vida pública. Porque hoje, geralmente, os políticos sofrem com o descrédito de prometer e não cumprir as suas promessas que foram prometidas em palanque. Então, para quem conhece, convive com o Rafael, e eu convivo... Ele é diferenciado nesse sentido? Ele foge da linha... que a gente tem mesmo isso, de que promessa não cumprida em política é algo que anda junto. Eu ando muito Prometer para ser eleito. Eu ando muito lá para pedir o dinheiro para a cultura. Uhum. Né? E eu posso falar do que eu convivo. E todos os recursos que nós pedimos, ele nos atendeu. E quando a gente pedia algo a mais, ele dizia, isso aqui eu não posso atender. E não atendia. Então não gerava expectativa. E é muito ruim quando você senta com um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, pede uma coisa, gera uma expectativa e depois frustra. Ela não acontece. Com o Rafael isso não acontece. Então, por isso que eu te digo, é muito bom a gente ter um governador que sabe dizer sim, mas também sabe dizer não. Eu já ouvi muito não do Rafael. Isso é bom. Em relação ao vice, como é que vocês também estão lidando com isso? Olha, nós vivemos num sistema político que você precisa de alianças, de partidos para que você possa formar uma chapa e aglutinar forças com essas lideranças, levar a mensagem dos seus candidatos. E, obviamente, isso está sendo discutido. Então, tem o MDB, tem o PSD, são partidos. E, nesse momento, a gente tem que ficar de olho em uma outra situação. A questão das federações. Elas vão acontecer? Agora, por todo janeiro, fevereiro, os partidos têm o limite para definir se vai ter federação ou não. Hoje, se conversa muito que poderá haver uma federação de partidos entre o PT, PSB, PV e PCdoB. Então, se isso acontecer, é uma federação pela nova regra eleitoral que ela terá que durar 4 anos, minimamente. Então, a gente vai precisar esperar o restante de janeiro e fevereiro para ter essas definições, para a partir daí fazer os encaminhamentos necessários. Mas aí, Fábio, como é que você está atualmente? O que você anda fazendo? Bom, eu continuo até final de março como secretário de Cultura do Estado. Nós fizemos um planejamento dessa gestão e eu posso te dizer, a gente está muito feliz porque a gente planejou uma coisa e nós vamos entregar mais de 100% do que nós havíamos planejado. Então, até 30 de março, eu estou correndo para entregar algumas obras que ainda estão em andamento e a partir de 30 de março, que é o meu limite, eu volto para a Assembleia e vou continuar no meu mandato de deputado estadual e pretendo disputar a reeleição de deputado estadual. Uhum. A sua pauta, que é a cultura, né? Que você é associado fortemente, né? Atrelado. Como é que surgiu isso na tua vida? Cara, eu sempre gostei de cultura. Então, assim, muito jovem, quando eu vim estudar em Teresina, eu voltava no período das férias para Bom Jesus e a gente juntava aqueles jovens que estudavam na capital e uma cidade pequena não tinha o que fazer. E o que nós vamos fazer? Então, a gente criou uma associação de jovens lá da cidade e
idealizamos um evento na área de cultura e esporte para a cidade que não tinha. O evento chamava-se Semana Legal de Férias. Então a gente tinha uma semana em julho e uma semana em dezembro, aonde a gente reuniu o que tinha de melhor da produção na área de cultura e esporte. Então a gente tinha campeonato de futsal, de vôlei feminino, de natação, de teatro, de dança, de música. E isso resultava em uma semana. Fizemos o primeiro ano, isso cresceu. O segundo ano ficou gigante. A partir do terceiro ano, o evento já não era mais de Bom Jesus, ele era da região. E a gente tinha um trabalho danado porque tinha que selecionar times, bandas de música que iam tocar, então virou um negócio muito grande. Uhum. Então, a partir daí veio a questão cultural. Porque aí a gente criou grupo de teatro, estimulou bandas. Então, foi uma paixão que terminou sendo aflorada por conta do que estava sendo realizada. Mas nunca me passou pela cabeça que um dia eu seria secretário de Cultura do Estado do Piauí. Né? Na verdade, em 2015, se vocês acompanharam a minha trajetória, o meu desejo era ser presidente da Assembleia. E eu fui o único deputado, que teve coragem de disputar uma eleição na Assembleia que foi muito acirrada com o deputado Temístocles, que estava lá como está até hoje presidente, né? Uhum. De lá para cá, as pessoas não tiveram mais a coragem de pôr uma candidatura. E eu peitei eu lembro. E quase ganhei a eleição. E o que aconteceu? Eu dormi eleito presidente, eu tinha mais de 16, eu tinha 19 votos, 19 deputados jantaram comigo na presença do governador, disseram que iam votar em mim para presidente. E no dia seguinte, eu não acordei com 19 votos, eu acordei com 14 e o Temístocles com 16 foi eleito novamente, reeleito presidente da Assembleia. Por pouco, hein? Daí o governador disse assim, me chamou e disse, tu vai ficar aí na Assembleia? Eu digo, sim, eu vou ficar, eu sou deputado, eu pedi pro Temístocles, mas a cadeira é minha, eu tenho um mandato, eu vou continuar meu mandato. Ele disse, não, eu quero que você venha pro governo e tal. Eu disse, não vou pro governo, o governo já estava montado. Uhum. O governo foi montado em janeiro, a eleição da Assembleia foi em fevereiro. E aí já estavam todas as secretarias preenchidas. Aí o deputado só pode sair, se licenciar, se for secretário de Estado. Foi quando o governador disse assim, olha, você tem um perfil para a área da cultura e tal, eu vou então transformar a Fundação Cultural do Estado do Piauí numa secretaria estadual de cultura. E acho que, inclusive, tem que elevar a cultura a um patamar de primeiro escalão e tal. E quero investir mais na cultura e acho que você é o nome. Eu digo, não quero. A princípio... O governador me convidou 4 vezes. Na quinta, ele disse, eu não estou convidando, estou convocando. Aí eu terminei aceitando e fui. E quando eu aceitei, as pessoas disseram assim, você está cometendo um suicídio político. Você está indo para uma pasta que ninguém quer. O governador está criando para resolver um problema político. Por que ninguém quer essa parte da cultura? Porque não tinha dinheiro. Porque é uma pasta que não tem dinheiro. Cultura tem muito pouco dinheiro. Uhum. O orçamento da cultura é 0,3% do orçamento do Estado. Hoje é isso. E ainda tem, ainda tem gente que questiona, né? Exatamente. Então é muito pequeno o orçamento da cultura. Geralmente, quando tem uma pandemia, como teve agora, o que aconteceu? Tirou o dinheiro da cultura. O governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura. Tirou o dinheiro da cultura, depois criou uma secretaria, foi para o Ministério A. Aí a cultura fica rodando de ministério em ministério. Né? Então, assim, não tem recursos. Então, as pessoas dizem, você está cometendo um suicídio. Por isso que ele não quer, ele negou um bocado de dinheiro, não quero esse abacaxi, não. Mas quando eu disse assim que não queria, é porque assim, eu queria ficar no mandato de deputado, e eu queria ficar mais tempo, me dedicar mais à vida política e tal. Mas aí o governador terminou me convencendo e disse que realmente ia colocar mais recursos na cultura. Só por curiosidade, antes de iniciar o que era Fábio Novo, antes de cultura, antes AC, era o quê? Quais eram as tuas pautas, assim, que você desenvolvia? Bom, cara, eu militei muito no jornalismo, né? Antes de ser... Era comunicação. Comunicação. Eu, como jornalista, eu me destaquei no jornal O Dia, quando fui jornalista na área de política. E veio a política, quando também fui vice-prefeito da minha cidade, porque além de jornalista, eu também sou pedagogo. Eu fui secretário de educação no meu município por um ano e meio, né? E de lá eu já saí para ser candidato a deputado. Então, assim,
Eu gosto muito da área da educação também. Gosto muito da área do jornalismo. Mas aí a cultura, quando veio, Sim. como foi uma coisa muito desafiadora, imagina o que é você chegar numa pasta que você tem um desafio muito grande. Na primeira semana, eu me lembro disso, na primeira semana que eu assumi a secretaria, a nossa arquiteta chegou ofegante no gabinete e disse: secretário, o Clube do Diário está caindo. Meu Deus. Tem que ir lá ligeiro. Aí a gente foi lá e no Clube do Diário já tinha assim uma parte do teto, tinha arriado. De lá a gente já saiu e foi direto para o gabinete do governador levar a informação que tínhamos que adotar uma medida urgente para não perder aquele patrimônio, né? Então, assim, foi uma experiência muito rica na cultura. E a cultura, que era o patinho feio do governo, você faz pesquisa em Teresina e pergunta qual os secretários mais bem avaliados do governo. A cultura sempre está nos primeiros lugares. Já chegou a ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso não é normal. Não é normal uma pasta que tem 0,3% do orçamento estar entre as principais citadas. Né? Ser lembrado. Né? Ser lembrado. O normal é você citar outras, né? Que tem muito mais orçamento. Tem questionamentos também aqui, por exemplo, o Luiz Paulo. Você falou que o dinheiro da cultura é pouco, né? O Luiz Paulo Hack, ele pergunta: pagar cachê alto para bandas de fora é promover a cultura local? Claro que é. A gente tem que pagar o valor de mercado. Qual é o valor do Luiz Carlos? Não sou eu que defino. É o mercado. Então o show da Elba Ramalho é 400 mil. Sim, para fazer 2 shows. Mas tem show de artista local que é 10 mil. Então, assim, a cultura paga o valor que você pede. Então, se a banda local te pediu R$1.000, a gente paga R$1.000. Agora, se tem uma banda nacional que te pede 200 mil, a gente paga 200 mil. E aí é preconceito. Me desculpa, Luiz Paulo. Sabe por quê? Por que eu não posso receber Elba Ramalho em Teresina? Por quê? Porque o cachê dela é caro, mas é excelente. É uma excelente artista, consagrada. Ela pode tocar também em Teresina. E a gente pode pagar o artista local. E só tem um projeto na Secult que paga artista de fora. É o projeto 6,5, que é um projeto conceituado. Quem for contra o 6,5 não é bom da cabeça. Eu sei que você fica numa posição difícil, Fábio, porque não dá para abraçar todos os artistas locais. Como você lida com muitas reclamações de artistas que não foram agraciados, por exemplo? Primeiro que você não tem como você agraciar todo mundo. O que acontece no Piauí nos últimos 5 anos é que nós temos uma política de cultura que está sobrecarregando a Secretaria de Cultura do Estado. O Estado pensou uma política pública de cultura, executou. Nos últimos 5 anos que eu estou como secretário, nós temos uma lei de incentivo à cultura que é uma das mais modernas do Brasil, que eu tive com muito orgulho como deputado. Eu fui o legislador que modificou essa lei para melhor. Hoje, através dessa lei, você que é artista, que não tem uma MEI, que não tem uma entidade, você pode entrar como pessoa física. Projetos de até 50 mil. E 80% dos projetos que são aprovados pela lei é dos pequenos. É dos pequenos até 50 mil reais. O restante fica com os maiores. Então, nesse sentido, a gente precisa também amadurecer nos municípios. Quantos municípios têm secretarias municipais de cultura? Quantos, inclusive, colocam dinheiro, orçamento próprio do município para as suas secretarias municipais de cultura? Ocorre que a gente vai ter uma pressão muito violenta por atender toda uma demanda cultural do estado do Piauí, quando a maioria dos municípios não tem secretarias municipais de cultura, e quando tem, geralmente é dado para alguém e essa pasta ela não tem orçamento nenhum. Quem é que está... eu vi uma experiência rica agora. Eu achei legal a atitude do prefeito de Oeiras. O cara acabou de aprovar uma lei na Câmara de Vereadores, aonde ele coloca o quê? Ele coloca que a partir do mês de fevereiro, agora, 2% dos recursos de impostos municipais serão destinados para a cultura. Já imaginou se cada município do Piauí fizesse isso? É um pouquinho de dinheiro, juntando esse pouquinho por 224. Então, hoje a responsabilidade está muito com a Secretaria de Cultura do Estado. E como a Secretaria cresceu
deu visibilidade, a lei de incentivo à cultura do Estado é pujante, aprova projetos, é claro que vai todo mundo procurar para lá. Vai dar para atender todo mundo? Infelizmente, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Agora, o conselho, que não é o Fábio, é um conselho que aprova os projetos, ele tem um olhar para que todos os segmentos possam minimamente ser contemplados. Que tenha música, que tenha dança, que tenha teatro e que tenha, inclusive, novas mídias. Que é isso? Tererel Podcast é cultura, Fábio Novo? É cultura. Claro que é cultura. Por que não é cultura? Isso foi muito questionado nas... Mas é questionado por quem não tem conhecimento, porque no edital está dito que as novas mídias podem participar. É ou não é cultura nossa hoje? Quem tá fora do mundo digital tá perdido. Então como é que você não vai patrocinar YouTube, não vai patrocinar podcast, que é o que mais cresce nesse país? É cultural, querido. Então tem que patrocinar, é cultura sim. Feliz do edital que está antenado para as novas mídias. Isso é verdade. Feliz do edital que consegue ver essa meninada que está fazendo muita coisa boa. Você vai dizer que o humor do Whindersson Nunes, que é moderno, que é novo, que nasceu das novas mídias... São conterrâneos, né? É, meu conterrâneo. Não é cultura? Claro que é. Tem muita gente seguindo o exemplo do Whindersson. E aí você não vai patrocinar um cara que precisa de 10 mil reais para o equipamento, e aí você dá a câmera dele, ele vai poder fazer os vídeos de humor dele, vai poder fazer os podcasts, isso pode despertar o mundo. Então, feliz da Secretaria de Cultura, que consegue estar antenada e ver que essa meninada que está fazendo novas mídias como vocês, talvez é porque vocês tenham muitos seguidores, isso desperte muita inveja e outros não conseguiram fazer isso. Às vezes a desinformação leva as pessoas a crer que quando um projeto desse é aprovado, o secretário Fábio Novo vai lá, tá aqui o dinheiro, pega. Aí vem pro nosso... Vão pra Barra Grande. Mas aí vocês têm que ir atrás do captador. As pessoas desconhecem como é que funciona o sistema de captação do CIEC. Aí acha que pronto. Quem critica resume isso a compra de apoio político. É uma coisa. Mas se for levar por essa lógica, a Secretaria de Cultura tem 3% do orçamento. 0,3% do orçamento. Se isso é compra, o que dirá a secretaria que tem uma fatia maior do orçamento. Exatamente. Pelo amor de Deus. É uma coisa sem lógica. Algo bacana sobre infraestrutura na cultura piauiense. O que teve de reforma aí, restaurações. Queria que você falasse Cara, tu já sobre foi isso. em Parnaíba depois da inauguração do Porto das Eu Barcas? fui há poucos dias antes de inaugurar, né? A gente estava lá, eu e o Xavier estava lá. Bem legal, acho bem que legal. no outro dia vocês iriam chegar para a inauguração. A gente estava lá e ainda estava no plástico. Uma obra de asfalto é importante. Uma obra de calçamento é importante. Belíssimo lá, tá belíssimo. Um hospital é importante. Uma escola é importante. Essas coisas foram feitas em Parnaíba. Mas eu digo para você, a obra mais lembrada e mais visitada é o Porto das Barcas. Porto das Barcas, belíssimo. Nós recuperamos... Foi a maior obra em execução de patrimônio histórico do Nordeste executada. Porque você recuperou aquelas lojinhas todas, fez um pier... Os barcos voltaram a aportar no Porto das Barcas, a sair do rio Igaraçu. Hoje, inclusive, tem um passeio que você sai de lá e vai até o porto e chega até a praia Pedra do Sal. Você tem hoje uma programação cultural acontecendo tanto no Galpão como no Teatro de Bolso. Aí tem uma biblioteca, e tem o Parque das Ruínas, tem um restaurante funcionando. Então, hoje ele é Hotel colonial. Um lá, hotel. Né? Hoje você tem um cartão postal que é uma história de 300 anos que estava praticamente ruindo. Vou te dar um outro exemplo. Coisa mais bonita, as pessoas falam muito da escadaria, a do Rio, aquela que é muito famosa. A Celeron, como é que é o nome? Eu esqueço. Eu sei As qual pessoas tiram muita foto lá, mas a de Amarante é muito mais bonita. Eu cheguei a ver umas fotos da Amarante, as pessoas vão lá no fim de tarde, no pôr do sol, para fazer uma foto. As pessoas vão para visitar. Então ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. Então tem muitas coisas muito bacanas e interessantes que foram feitas. O Brasil, nesses últimos 3 anos de Bolsonaro, por toda uma política de desmonte da cultura, se você for no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais, estados mais ricos, eles fecharam a maioria dos teatros, fecharam bibliotecas, fecharam museus,
Rapaz, o Piauí em 5 anos abriu, foi 14 teatros. Reformou e modernizou. Hoje você pode chegar em Corrente, isso dá orgulho. Sim. Chegar em Corrente, você tem lá uma Casa da Cultura, que você tem lá um auditório de 200 lugares, que está climatizado, que tem camarim, que pode receber o show do Geraldo Azevedo e do Chico César, como a gente fez a experiência agora na volta do projeto 6:30. Aí você vai em Parnaíba do mesmo jeito. Fizemos lá o Teatro Saraiva, tem 350 lugares no Teatro Saraiva. Os nossos museus que pertencem à rede da Secretaria, todos foram recuperados. Fizemos museografia, as nossas bibliotecas também. Então, assim, foi muita coisa bacana que aconteceu nessa rede que foi formada e que continua sendo formada. Qual é o estado do Brasil hoje que pega delegacia abandonada, que antes era um lugar aprisionador, e transforma num lugar libertador? Você pega uma cadeia de 1856, um prédio histórico, que era um prédio, tinha um histórico de tristeza, e aí transforma numa escola de música. Aí eu voltei lá agora. Uma escola de música, 200 jovens aprendendo música, aí tem violino, tudo que é de flauta, uma banda formada, um coral que canta em latim e uma menina de 12 anos que descobriu lá que é uma soprano. Não. Isso em Campo Maior. Aí tu imagina implantar uma célula dessa em cada município do estado do Piauí. O que daqui a 10 anos, você mantendo uma política como essa de cultura, você não vai colher? Jovens com mais talento, jovens com mais intelecto e jovens com a possibilidade mínima de estarem nos caminhos tortuosos, mas sim nos caminhos da virtude. E lugar para se apresentar, né? E lugar para se apresentar. Eu conversava com aqueles meninos que fazem o pão com ovo de São Luís. Sim. Eles vieram aqui, aí eles disseram assim: vem cá, começa a história aí. Vocês têm mesmo 14 teatros no Piauí, no Maranhão não tem, não. Não tem no Maranhão. Eu digo, nós temos 14 e estamos fazendo agora o de Picos, que a gente vai entregar até julho, um teatro aí de 300 lugares. Legal. Então você tem uma estrutura montada que permite fazer, que é o que a gente pensa, depois disso, um projeto de circulação. Então você pode montar hoje um espetáculo que você pode se apresentar em Parnaíba, você pode se apresentar em Piripiri, você pode se apresentar em Teresina, aí você escolhe. Pode se apresentar no Teatro 4 de Setembro, Floriano, pode Maria se Bonita. apresentar no Maria Bonita, pode se apresentar em Oeiras, pode se apresentar em Bom Jesus, pode se apresentar em Corrente, por aí vai. Então, isso que é bacana, que foi construído nesses últimos 5 anos. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem é que os teatros estão também disponíveis para você. Antes de eu ser artista, digamos assim, entrar nesse mundo de stand-up e tal, eu não sabia que você podia alugar um teatro Torquato Neto a R$150, que é um valor quase irrisório. É uma taxa que você tem que pagar, porque tem que ter a manutenção, tem que ter a limpeza, tem que ter o funcionário que está lá. Então, esses teatros, eles estão todos disponíveis. No Ceará, você não aluga um teatro a R$100. Não aluga. Em São Luís, você não aluga um teatro. Quem vem de fora, a gente convida, né? Os caras a de gente fora, eles convida. ficam... Mas sabe Cara, quem me só falava? isso, Sabe quem me falava muito isso? Eles acham muito O barato. Carlos ali. Anchieta, que é o nosso produtor hoje, é o diretor administrativo. Ele também faz humor e ele tem uma carreira, é piauiense, estava em Brasília, é o que faz a Maria dos Prazeres. Uhum. E ele me falava assim: Fábio, as pessoas não valorizam o que tem no Piauí. Porque aqui uma pauta é R$200, R$150. Em Brasília eu pago R$2.000 para um teatro do Sesc. É R$2.000 que eu pago de pauta. Né? E muitos às vezes nem querem pagar a pauta, ainda mandam um ofício pro secretário pedindo a dispensa. Aí lá vai o secretário, tá aqui a dispensa da Lá pauta. vai o secretário dispensar a pauta. Isso acontece mesmo. Eita. Uma coisa que mandaram uma pergunta aqui, disseram, pergunta ele, aproveita, tu vai estar cara a cara com ele. É que às vezes os artistas reclamam demais da demora, que os cachê demora às vezes 60 dias para esse cachê sair da Secult. Por que acontece isso? Existe alguma maneira disso aí ser agilizado para demorar menos? Quando eu cheguei na Secult, nós tínhamos processo de 5 anos sem pagar. Nós pagamos todos esses processos. Bom, existe a burocracia. Então você está me falando aqui 60 dias é um prazo razoável. Às vezes o processo tem que... Às vezes não, o processo precisa rodar. É um trâmite Tem um legal. trâmite, ele precisa ir na Procuradoria-Geral do Estado, precisa voltar. Mas o que é bacana? Quando eu cheguei na Secult, não queriam vender nenhum palito de fósforo. A Secult tava suja na praça. Suja, totalmente suja. Totalmente suja.
E nós resgatamos a credibilidade da secretaria. Pagamos, inclusive, todos os fornecedores, todos os artistas, e hoje não temos débitos. Então, acho que isso que é o bacana, né? Então, a nossa preocupação é que o que foi contratado seja pago. Né? Então, a gente, obviamente, corre para... Às vezes você vai encontrar algum processo ou outro que tem um problema que não foi pago, que aí depende de algum documento e a gente vai conversar com o artista, ver o que aconteceu. Mas hoje, inclusive, a gente é bem religioso. A equipe foi toda orientada no sentido de que o artista que foi contratado precisa receber. Então, se foi contratado, a gente precisa pagar. Certo. Tem uma pergunta aqui que é inocente, mas eu acho até que é pertinente. Fábio Novo, já que é do João Thiago Reis. Já que futebol é cultura, por que o senhor não ajuda também os times do nosso estado? Não, é que o futebol não está na nossa alçada. O futebol tem que ir para a Fundesp, que é a Fundação dos Esportes. Eu não posso tratar da questão do esporte, porque não está na nossa prerrogativa de secretaria de que nós tenhamos que ajudar o esporte. Eu, Fábio Novo, tenho defendido que, a exemplo do que se fez com a cultura e que se fez com o social, eu tive o prazer também, como deputado, de ajudar na lei do social, é que nós também tenhamos uma lei de incentivo para o esporte nos moldes da Secretaria de Cultura. Já conversei com o governador, ele está muito sensível no sentido de encaminhar para a Assembleia Legislativa uma lei que vá tratar o esporte também com uma lei de incentivo à cultura. Inclusive, ele é destemido, ele veio com a camisa do Flamengo, aí os vascaínos vão cair pra cima. Cara, mas eu uso quando o Flamengo ganha e quando perde. É mesmo, né? Sim, ó, todos os dias que o Flamengo perdeu, no dia seguinte, quando eu tava trabalhando, eu chegava com a minha camisa do Flamengo. Tem medo da galera ficar malhando, né? Não, tenho não. Aliás, é perceptível a cordialidade do Fábio Novo diante das porradas que você tem aí, vamos dizer assim, no debate público. Inclusive ofensas pessoais. As pessoas apelam e mesmo joga pesado contigo e você não perde aquela tranquilidade, essa serenidade aí, que é uma característica sua. Mas acho que não tem que Nunca perder. perdeu, não? Nunca teve assim? Às vezes, quando eu tô sozinho, aí eu dou meus murros nas mesas. Ah, dá um... Mas fica só pra mim, entendeu? Mas eu acho assim, quando você tá na vida pública, primeiro você tem que estar preparado. O governador tem uma frase muito, muito bacana. Ele diz assim, olha, como é que ele diz? Ele diz muito assim, você tem que apanhar muito e continuar sorrindo muito. Então, na vida pública, eu acho que você tem que estar... Seria muito bacana se você tivesse só os elogios. Não é legal isso. Eu acho que tem que ter as críticas, e tem críticas, inclusive, que vêm no sentido de nos fazer refletir e melhorar. Agora, tem também aquelas que a gente sabe que não é uma crítica construtiva. Ela vem no sentido mesmo de... Quer queira ou não, você lê aquilo dali. Você vê, você absorve. Ela vem no sentido mesmo de querer te machucar, de denigrir, de tentar te rebaixar, de tentar te destruir. Tem muito isso. E eu vejo também que você é muito paciente em responder muita gente. Eu respondo. Sempre que eu posso, eu respondo. Então, assim... Eu acho assim, se você tem um propósito, o meu propósito é tentar fazer bem feito. É tentar acertar. Pode ser que eu erre. Mas o meu propósito é tentar fazer bem feito e acertar. Então eu tenho isso. A minha mãe tem uma frase que eu gosto muito e que diariamente eu relembro a frase da minha mãe. Faça o bem, não olhe a quem e não espere resposta. Nem espere gratidão. Então, é o meu exercício. Faça o melhor, faça o bem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida da gente. Como você decidiu entrar na política, Fábio? O meu pai dizia que filho dele não era para entrar na política. Eles não são políticos, não, da sua família? Não, eu não sou de família tradicional da política. Meus pais são espanhóis. Vieram para Bom Jesus, trazidos pelo bispo da Ordem Mercedária Dom José Vázquez. E o meu pai veio num período que era o período da ditadura Franco na Espanha. Então, eles sofreram muito nessa questão, no período da ditadura. E ele tinha ojeriza a políticos. E o que aconteceu? Quando eu vim estudar em Teresina, que cresce esse movimento que eu falei aqui no começo do podcast, da gente formar a associação dos jovens, e isso fez o nome do Fábio crescer em Bom Jesus, é o momento que eu passo no meu vestibular. E aí, lá o pessoal da associação ia ter eleição para prefeito,
E aí a decisão era que eu me candidatasse a vereador. Quando eu fui levar a notícia pro meu pai disse, de jeito nenhum. Você não vai ser candidato. Logo. Filho meu não é candidato. Disse, mas papai, tá. Aí foi lá uma comissão. Agora o meu pai é uma pessoa muito legal, muito bacana. A minha posição é não. Mas se você decidiu, tô com você. E me apoiou. Eu fui eleito vereador. Depois eu fui vice-prefeito. E olha o que aconteceu. Meu pai se apaixonou pela política. E aos 70 anos de idade, foi vereador em Bom Jesus. Olha aqui. Em que época você foi vice-prefeito mesmo? Eu fui vereador de 96 a 2000, e de 2000 a 2004 eu voltei para Teresina, concluí os meus estudos. 2005 eu fui. A candidatura foi em 2004. 2005 eu fui vice-prefeito. Quem era o prefeito? O prefeito, assim, quando a gente disputou, eram 2 jovens. O prefeito é um médico, o doutor Alcindo Piolino. Tinha acabado de se formar em medicina em Recife, voltou para Bom Jesus. E eu tinha acabado de concluir os meus cursos de esse Bom Jesus, né? Isso. E aí a gente volta para lá e forma uma chapa de jovens, um médico e um jornalista. E aí nós ganhamos a eleição em Bom Jesus. Fábio Nunes é novo, né? Nunes novo. O Nunes não tem parentesco com o Whindersson Nunes, não, né? Não, o Nunes do Whindersson é com S. O meu é com Z. Então O meu é porque é o Nunes da Galícia. E nem da com o região Bob da Nunes Espanha. também não, né? Não. Mas geralmente o Nunes, se você for estudar, Nunes. o Nunes, que é com S, vem de Portugal. Aham. Que se você for realmente atrás, você vai chegar no Nunes com Z. Então, Aham. com certeza, você vai ter antecedentes ou parentes na região ali de E o Portugal. novo? O novo O novo é da minha mãe. Ah, eu ia perguntar se era artístico. Não. A minha mãe chama-se Eduviges Novo Vasquez. Aham. Então, na Espanha, geralmente, o primeiro sobrenome não é da mãe, é do pai. do pai. E o último que é da mãe. Então, o Núñez é do meu pai, que chama-se Ramon Núñez Lozada. E o novo é da minha mãe, de Eduviges Novo Vasquez. Muito bacana. Igual o Hugo Moraes perguntou aqui, não acha que tá na hora de mudar o nome? Ah, não, cara, mas eu não vou mudar o meu nome, eu vou morrer novo. Mesmo com o cabelo branco que eu já tenho. Se eu tiver 70 anos, vai Vai ser continuar Fábio Novo. O velho Fábio Novo. É, o velho Talvez Fábio seja Novo. né? O Paulo Underline Henrique, Fábio Novo, você realmente acredita na inocência do Lula? Eu não acredito, não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Em qual país sério do mundo um juiz condenaria um réu e depois esse juiz larga o cargo dele de juiz vitalício e vai ser ministro do governo que ele ajudou a eleger? É uma manobra estranha, né? Não. O Moro confessou. Vocês não viram semana retrasada o que é que o Moro disse? Que a Lava Jato, que ele coordenou como juiz, que ele não podia coordenar, foi algo montado para destruir o PT. Ele disse isso. Há 2 semanas ele falou Eu vi isso. essa notícia aí. Isso eu não vi não, vou pesquisar. Então pesquisa para você ver. Não sou eu que estou dizendo. O processo do Lula ele foi analisado por muitos juristas. Chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão. O juiz que julgou o Lula é um juiz que não é parcial. Ele é um juiz imparcial. Tu imagina que tu é o juiz e tu tá julgando o meu processo. E aí o Carcan é o promotor. Aí, aí tu me interroga aqui. Aí quando tu termina de me interrogar, tu vai em privado no Carcan e diz: vai lá e produz essa prova aqui contra ele que eu despacho e condeno. Seria ele e o Delagnol lá, né? Exato. Foi isso que aconteceu. Os áudios que foram vazados, isso tudo foi estudado. E o que aconteceu é que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou que o juiz era parcial. Aí veja só, esse juiz... Rapaz, é muito estranho. Aí ele se candidata, né? Quanto é que ganha um juiz federal? Por exemplo, eu sou deputado estadual. O meu salário é 18 mil que eu ganho. Quanto ganha um juiz federal? Uns 30 mil reais a mais. E o cara é juiz para a vida inteira. Aí o cara se exonera do cargo de juiz que ele passou num concurso para ser ministro de um governo. Eu posso ser ministro hoje. Eu sou secretário hoje. Mas amanhã, se o governador quiser me demitir, ele me demite. Eu posso ser secretário 4 anos e posso ser 1 mês.
Qual é o interesse que um juiz tem de renunciar a um cargo vitalício para ser ministro de um governo? Como diria o filósofo contemporâneo Chupetinha. Aí Então tem ele estava devendo. Ele estava devendo. O Moro condenou o Lula e prendeu o Lula no momento que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Mas você não acha que o Moro saiu justamente porque ele não concordou com essas coisas do governo? O que é que o Moro queria? No acordo que ele fez com o Bolsonaro, era prender o Lula, e ele prendeu. O Lula não pôde ser candidato, e o Bolsonaro foi presidente da República. Aí o que é que o cara faz? Na hora que ele se torna presidente, ele paga o Moro. Como é que ele paga o Moro? Exonera aí de juiz que eu te boto como ministro e te dou uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse era o acordo que tinha com eles. Só que o acordo desandou, meu querido. O acordo desandou. Isso não aconteceu. Aí eles se desentenderam lá e brigaram. E hoje esse juiz que condenou o Lula entrou para a política e quer ser candidato. Então, Como uma terceira via. É como uma terceira via. Então, meu querido, não tem credibilidade. É um processo que já foi todo estudado. Só acredita. Agora precisa ler. Qualquer rábula que lê o processo do Lula vai... Sim, a história do triplex, que não é do Lula. Você viu o que o cara está fazendo agora essa semana? Ele está fazendo o leilão lá do triplex, que nunca foi do Lula. Então, assim, cara, foi uma grande armadilha política que se instalou nesse país. Graças a Deus, se consertou isso. Agora, o preço que a pessoa não pagou. Quantos dias não ficou na prisão? Acho o Lula muito forte. Um cara muito forte. Você acha que o Lula vai influenciar bastante? Vai ter peso nas eleições governamentais? Total. O Lula reconquistou o eleitorado, reconquistou os jovens, e hoje as pessoas, as mais velhas, sentem saudade do governo do presidente Lula. Cara, no tempo do Lula, o salário mínimo aumentava acima da inflação. No tempo do Lula, nós vimos acontecer no Piauí, sabe o quê? Nós passamos 100 anos apenas com o Instituto Federal. Com Lula e Dilma vieram 18 institutos federais para o Piauí. Criou a universidade na minha cidade. Eu tive o prazer de estar com o Lula. Eu saí de Bom Jesus porque eu não tive a oportunidade de fazer uma universidade, cara. Aí eu voltei lá como deputado, junto com o Fernando Haddad, para entregar um campus da Universidade Federal. Bom Jesus se tornou a terra dos doutores. Cidade que, proporcionalmente ao número de habitantes, tem mais gente com doutorado. Fortaleceu a universidade em Parnaíba, fortaleceu a universidade em Floriano. Em Picos criou cursos importantíssimos. Fala né? Em curso, como é que está aí a questão de um curso superior em artes cênicas lá na UESP? Isso está sendo discutido, foi formada uma comissão, isso andou, eles estão fazendo o programa, e aí a gente vai ter inclusive uma reunião agora, estava esperando definir a questão da eleição do novo reitor para voltar a tratar isso. Bom, então vai acontecer, né? Com fé em Deus, vamos lutar para isso. Bom demais. E para pegar o gancho, voltando ao primeiro assunto, para ver se a gente finaliza com ele, Enzo Moraes, qual a expectativa para a eleição para governador desse ano, Fábio Novo? Cara, eu vou votar no Rafael, ele sendo candidato, porque eu acredito que nós conquistamos um patamar no Piauí e o Piauí precisa avançar muito mais. Olha o que nós fizemos na cultura. E só um governo comprometido com essa pasta tem a sensibilidade de apostar. Eu tenho muito medo de candidaturas que não dialogam com todos os setores. A oposição não dialoga com todos os setores. Então você precisa ter a paciência para dialogar com todos. Dialogar, inclusive, com aqueles pequenininhos. Com as associações, com os assentamentos, com todos. Então, primeira coisa, eu estou convicto disso. Então, eu acredito que a gente pode ter um governo que dê a continuidade, que não quebre o que foi construído. O grande perigo que nós... veja só o que aconteceu no Brasil. Eu tenho muito medo. O que aconteceu no Brasil? Nós tivemos um grande retrocesso no Brasil. Um grande retrocesso. Então, o Piauí conseguiu avançar. Temos problemas? Tem. Tem problemas em várias áreas ainda. Mas nós precisamos ter um gestor que tenha a capacidade, isso também eu aprendi com a minha mãe, que não tenha medo dos problemas. Minha mãe, quando tem um problema, diz assim: meu filho, não tenha medo, entre para dentro e desmanche o problema. Porque se você não tiver um gestor
que tem a capacidade de entrar para dentro e desmanchar os problemas, nós não vamos conseguir resolver. Nós desmanchamos muitos problemas. O PT ajudou a desmanchar muitos problemas de Teresina. Desmanchou o HUT no sentido quando concluiu. O hospital universitário, a ponte estaiada. Teve muito problema com o centro de convenções. Está praticamente pronto, vai ser entregue agora. Até março. Mas era um problema, precisava resolver. O gestor podia ficar lá e dizer, não, mas isso aí foi outro secretário que deixou para ir, deixa e vai acontecendo. Né? Então, precisa ter alguém que tenha a capacidade, que não tenha medo de enfrentar os problemas. Rafael não tem medo de enfrentar os problemas. E como você avalia a atual gestão da capital teresina? Cara, eu não queria falar. Mas porque rasgue. eu fui candidato. Aí vai dizer, não, o cara tá com dor de cotovelo. Mas não aconteceu. Até agora não aconteceu. Eu torço para que o doutor Pessoa acerte. Mas eu vejo que ele não tem vontade de acertar. Por que ele não tem vontade de acertar? Porque eu não vejo nada sendo planejado para efetivamente nós termos solução para os problemas. Como deputado, aliás, como candidato a prefeito de Teresina, eu também fui lá e todo candidato fez isso, denunciou que a cidade é alagada e tal, beleza. Porra, aí chegou agora, ainda nem começou o nosso inverno. Não se fez o básico. A questão do transporte, cara, era péssimo com o PSDB. Péssimo. PSDB, com todo respeito ao Firmino, eles não conseguiram resolver o problema do transporte. Deixaram as empresas endividadas, aí veio a gestão, fizeram uma CPI aí para tirar o foco. E eu sempre falei, a CPI é apenas para tirar o foco. Mas o que foi feito mesmo para resolver o problema do transporte de Teresina? Ficou a prefeitura brigando, as empresas não sei o quê e tal, e não sei o quê, e vou fazer uma auditoria. Resolveu? Continua um caos o transporte de Teresina. Então, assim, é preciso planejar, é preciso entrar para dentro do problema e desmanchar o problema. E eu não vejo a gestão preocupada em querer resolver esses problemas. Eu estou em paz com o meu espírito. Eu não votei no Dr. Pessoa. Meu voto, inclusive, foi declarado. Respeito a posição de alguns do meu partido. Acho que foi um erro. Você votou no Kleber? Não, eu votei nulo. Eu acho que Kleber não era bom para... Teresina queria uma mudança, mas mudou para pior. E a minha preocupação, não adianta querer voltar para o PSDB. É isso que eu ia falar. Você acha que fortaleceu o PSDB de novo para 2024? De certa forma pode fortalecer, mas a gente precisa lembrar que o modelo do PSDB foi esgotado. Foi esgotado. Totalmente esgotado. Não conseguiram resolver o problema do transporte de Teresina. Não conseguiram resolver o problema do HUT. Foi preciso o PT ajudar para concluir um hospital de urgência que eles passaram com 20 anos. A mesma coisa foi com o HUT e com outros problemas da cidade que tinha. Então, realmente precisa fazer uma mudança de verdade em Teresina. Não se fez a mudança de verdade. O Pessoa incorporou um discurso de mudança. E como foi ele quem conseguiu mais musculatura eleitoral, chegou no segundo turno da eleição e aí todo mundo descarregou o voto. Estava cansado do PSDB e disse, vamos votar no Pessoa. E aí votaram no Pessoa. E aquele sua ação lá dos girassóis, continua? Como é que tá? Sim, a gente... só que agora não são girassóis, são bugenvilhas. Eu continuo indo religiosamente lá 2, 3 vezes por semana. Se você ver, tá tudo plantado lá de bugenvilhas. Você tem um fanfic aí, uma galera aí que lhe admira aí por essas ações. São ações assim, bem macro ou micro, não sei. Micro. Que a galera dá um mau valor. Verdade. São coisas simples assim que o pessoal admira. Verdade. A sensibilidade humana que faltou isso também no gestor para Teresina. Sensibilidade. Precisa ter uma pessoa sensível. Tem muita coisa, tem muitos assuntos que você precisa tratar em Teresina que precisa ter sensibilidade. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade de vir aqui. Sempre solícito, né, em nos atender. Desejo boa sorte aí nas suas empreitadas em prol da cultura, porque isso termina beneficiando a nós que somos artistas. Claro, até porque o Tereré Podcast é cultura. Né? É cultura, sim. E está acontecendo. E vamos continuar apoiando, incentivando os bons projetos que aparecerem. Parabéns pela iniciativa, estamos sempre à disposição. Pois muito obrigado, viu, Fábio? Um abraço.
E se você também, além da Alô Farmácia, quiser apoiar esse projeto, entre em contato com o telefone que está aqui na tela, beleza? A gente conversou com o Fábio Novo e até o próximo TDReal Podcast.